Aleluia. Vou compartilhar algo com vocês hoje. Algo que tem estado no meu coração não apenas nesses últimos dias, nesses últimos tempos, mas há muitos anos. Há muitos anos. E é maravilhoso. A palavra de Deus ela é maravilhosa, amém? Eu lembro quando o Bispo Lu estava ministrando, você começou a ministração, aí você falou que o Bispo Júnior disse que você tinha que pregar Hebreus 11 pelo menos uma vez no ano, né? E aí eu estava pensando nisso que você disse, falei, nossa, isso é muito top. Pelo menos uma vez, porque deve ser mais. Pelo menos uma vez no ano, nós ouvirmos a respeito de Hebreus 11, onde nós encontramos ali a galeria dos heróis da fé. Fala, heróis da fé. Isso é maravilhoso, irmãos. E é maravilhoso. Então, eu me permito hoje fazer uma continuação de Hebreus 11. E qual que é a continuação de Hebreus 11? Qual, irmãos? Hebreus 12. Aleluia. Glória a Deus. Eu só quero recapitular algo com vocês. O mídia, se eu colocar alguns textos que não está, que eu solicitei, pode ficar tranquilo, tá? Eu leio aqui, não precisa colocar no telão, não. Quem está com Bíblia aí? Estão com Bíblia? Então eu quero começar assim, Antes de entrar propriamente dito em Hebreus 12, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Hebreus 11, no capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Deixa eu abrir a minha aqui. Aleluia. Eu quero ler esse versículo 1, porque eu creio que muitas pessoas na igreja de Cristo, quando eu falo igreja de Cristo, falo da igreja mundial de Cristo, não apenas essa parte do corpo de Cristo, o ministério Ser Filho, mas como uma igreja mundial. Muitas vezes as pessoas elas não compreendem o que é fé. Fala, fé. A fé é algo que faz parte da nossa vida como cristãos, amém? Como filhos de Deus. Faz parte das nossas vidas. Mas como definir fé? E aqui em Hebreus 11, no versículo 1, a minha tradução é NAA, tá? Está escrito assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Fala, esperam. A convicção de fatos que se não veem. Vou ler mais uma vez. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Está na NVI lá, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E olha que interessante. Pode ler o 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o quê? Por meio do quê? Da fé. Por meio da fé, os antigos receberam bom testemunho. E nós esperamos receber um bom testemunho por meio do quê? Qual é o veículo, hoje em dia, pelo qual nós esperamos receber bom testemunho? Será que é só por um bom comportamento? Porque existem muitas pessoas que não são cristãs,
que elas, em determinadas áreas das suas vidas, elas demonstram um bom testemunho, não é verdade? Em muitas áreas. Tem pessoas que não conhecem a Jesus, ao nosso Senhor Jesus, e ela se casa e ela permanece casada até a morte, sem conhecer Jesus. Mas ela dá um bom testemunho com relação a isso no casamento. Tem pessoas que dão um bom testemunho em um monte de outras coisas. Então, os antigos, eles não deram bom testemunho apenas pela sua conduta. Tem algo mais aí. Eles deram bom testemunho por causa da fé. Fala, fé. Aleluia. Maravilha. Olha só. Eu coloquei algo aqui. Olha o que eu escrevi. Eu estava pensando sobre isso, refletindo sobre isso. Muitas vezes, irmãos, eu fico me perguntando a respeito de algumas coisas na minha cabeça. Você é assim também? Você fala com você mesmo? Mas isso daqui, não, mas isso daqui, isso não... Você é assim também, não? Ou só eu sou assim? E aí eu fico perguntando, Bispo Lu, qual que é a diferença de fé e crer? Hein, pastor Rafa? Qual a diferença de fé? Eu tenho fé, ou eu creio? Fico me perguntando. Por quê? Porque a Bíblia tem momentos que, quando Jesus está andando sobre a terra, e ele encontra algumas pessoas, e por muitas vezes ele fala assim, seja feito conforme a sua fé. A tua fé te salvou. Tem vários textos que falam a respeito disso. E eu coloquei aqui assim, a fé não é para você buscar o que você acha que você precisa. Muitas pessoas se utilizam da fé como se a fé fosse um trevo de 4 folhas. Ou como se fosse um pezinho de coelho. Nossa, eu tenho fé. Agora em 2026, em nome de Jesus, e aperta assim, sabe? A fé é para isso, irmãos? Como que você utiliza a fé? Como você utiliza a fé que você diz ter em Deus? Porque se a fé fosse para se utilizar para obter recursos próprios, irmãos, isso é muito pouco. Você acha que Jesus, ele saiu do seu trono nos céus, veio à terra, a Bíblia diz que ele se fez homem, como eu e como você, e além de se fazer homem, ele se humilhou, se tornou servo, assumiu a forma de servo, morreu na cruz do Calvário, para perdoar os meus pecados, os seus pecados. Será que a obra redentora de Cristo, ela se resume a você ter fé se você vai conquistar um carro em 2026 ou não? Se a casa nova, ela vem em 2026 ou não? Ou seja, qualquer outra meta pessoal? Não. Sabe por que não, irmãos? Porque eu lembro do Salmo 73, quando Asaf, ele começa a olhar o ímpio, as pessoas que são os ímpios, não temem a Deus, não tem nada com Deus, e ele começa a olhar a vida dos ímpios, e ele observa a prosperidade dos ímpios. E ele começa a olhar aquilo, rapaz, o cara não teme a Deus, o cara não tem respeito por Deus, o cara não tem respeito pela mãe, pelos familiares, pelo irmão, o cara não respeita ninguém, e ele está prosperando. Ele é bem sucedido, tem as coisas. Como pode isso? E eu aqui,
Asaf, tá? Estou no personagem de Asaf. E o Asaf, eu aqui diante de Deus, entregando um louvor contínuo na casa de Deus, passando esse perrengue todo. Ah, não é possível. E aí a Bíblia fala que os pés dele começaram a quase escorrega. Irmãos, foi por pouco. E a Bíblia diz que ele caiu em si. Opa, peraí. Eu sei qual é o fim dos ímpios. Eu sei aonde isso vai levar. Eu não posso entrar por esse caminho. Não é por aí que eu devo ir. E ele volta a si. Nós devemos tomar muito cuidado, irmãos. Mas muito cuidado mesmo como igreja. Então a fé, ela não serve para que a gente a utilize para o benefício próprio. Então o que é a fé? Porque assim, ainda nesse exemplo, se você trabalha, a Bíblia diz que o trabalhador ele é digno de receber o quê? O salário. Você trabalha, aí no final do mês, ou enfim, semanalmente, seja qual for o método de pagamento, você vai e recebe por aquilo que você trabalhou. É verdade ou mentira? E se você for um bom administrador daquilo que dos recursos que você tem, você consegue se virar minimamente. E caso você não consiga, você tem os irmãos, você tem o corpo de Cristo. Amém? Não estou conseguindo. Ô bispo, está difícil esse mês, bispo. Eu estou trabalhando, cara, trabalhando bastante, só que aconteceu os imprevistos, cara. Está difícil. Poderia me ajudar com gás esse mês? Sabe, irmãos? Pode acontecer ou não pode acontecer? Hã? Só que, se a gente não tem relacionamento de irmãos de verdade, a gente também não tem bola de cristal. Verdade ou mentira? É óbvio que nós precisamos prestar atenção. Não, eu não estou falando de você ficar assim. Deixa eu ver. Olha lá. Mesmo tênis faz um mês e nem lava. Não estou falando disso não, irmãos. Estou falando de comunhão. Fala, comunhão. Hoje em dia é muito fácil perder a comunhão. Ou é muito fácil nem ter comunhão. É muito fácil. E você vai entender isso. E eu coloquei então que a fé, ela não serve para que nós venhamos a utilizá-la para recursos próprios, para benefício próprio. Nossa, eu tive tanta fé que eu ia conseguir isso e não aconteceu. Será que Deus não me ouve? Será que Deus não me ama? Será que isso? Será que aquilo? E aí a pessoa acaba desanimando porque ela traçou um objetivo e disse que ia alcançar aquilo por meio da fé. Só que em Hebreus está falando que eles alcançaram um bom testemunho por meio da fé. O que você espera alcançar por meio da fé que você diz ter? Coisas ou bom testemunho? Não é verdade? Então eu coloquei aqui, a fé não é para buscar o que você acha que você precisa, mas a fé é você compreender o que em Deus já aconteceu e se colocar nesse caminho. A fé, ela serve para você compreender o que em Deus já está estabelecido. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, tá? E vai para o lugar que eu te mostrarei. Ah, mas como é esse lugar? Me fala aí antes de eu ir. Não, irmãos, ele pegou, ouviu e fez o quê? E foi. No meio do caminho, ele poderia imaginar, né? Nossa, como será? Porque o ser humano é assim. Nós pensamos, nós imaginamos coisas.
Mas ele não esperou Deus... Hein, John? Isso daqui é a planta. A planta está aqui, do lugar que você vai. Aí tem isso aqui, isso aqui. Não. Deus deu uma ordem, e ele pegou e obedeceu essa ordem. Isso é fé. Fé é quando nós temos um direcionamento da parte de Deus para algo que ainda não aconteceu, mas nós temos certeza que, porque Ele disse, vai acontecer. Fé é se colocar nesse lugar, irmãos. E com base nisso, falta fé hoje na igreja. Com base nessa palavra, falta fé. Por quê? Porque as pessoas elas não estão se colocando no lugar ao qual Deus estabeleceu para elas, para a vida delas. E quando nós ouvimos uma palavra de direcionamento da parte de Deus, quando nós ouvimos por meio da palavra de Deus que Deus está nos direcionando, e isso vai ao contrário daquilo que nós já pré-estabelecemos para as nossas vidas, nós não recebemos com um bom grado essa palavra. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos ser os governantes das nossas próprias vidas. Não queremos colocar as nossas vidas diante de Deus, para que Deus governe as nossas vidas. Vai para a terra que eu te disser. Não é a terra que você quer ir. Você já perguntou para ele qual é a terra que Deus quer te levar? Ah, já, bispo, para Nova York. Não, irmãos. Qual é o posicionamento que você precisa ter como filho de Deus na terra? Como que você deve caminhar sendo filho de Deus hoje na terra? Você entende isso? Amém? Estão prestando atenção? Aleluia. Então, eu fiz essa introdução. Hoje eu perguntei, o pessoal falaram que o culto é até 11 horas, é isso? O apóstolo, ele disse algo, e é verdade, né, irmãos? Às vezes, nós estamos empolgados com uma série, com um filme. Rapaz, aí tá lá assim no filme, 1 hora. Nossa, mano, só isso? Ah, não. Eu esperei 1 ano, estou esperando 1 ano para esse filme chegar. E aí é 1 hora só, pastor Digo, de duração? Ah, não. Vai ter parte 2, não vai? Continuação. E a gente fica naquilo, né? E se tem 2 horas e meia, fala, nossa, que delícia. Só que nós não temos essa expectativa em Deus. Por quê? Deu 8 horas, rapaz, a pessoa que vai ministrar a oferta ainda não subiu. 8 horas. Aí já começa caras e bocas. Por quê? Porque você não está satisfeito diante daquele que te deu a vida. Mas a gente se satisfaz diante de tantas outras coisas. Facinho. É muito fácil. Mas diante daquele que nos dá a vida e a vida eterna, então nós precisamos reavaliar algumas coisas nas nossas vidas. Esse é um bom período para isso. Começo do ano, iniciou o ano. E não adianta, irmãos, você traçar uma meta se você não vive a meta que você traça. Eu estabeleci essa meta, isso. Aí parece que é um monte de roupa. Sabe quando você vai dobrando roupa e empilha uma em cima da outra? Aí na hora de usar, você acaba usando sempre a mesma coisa, porque aquilo que está empilhado lá no fundo você nem vai atrás para saber. Com relação a Deus, o reino de Deus não pode ser assim. Tem que ser assim, você coloca 2, 3 peças em cima da cama, dá uma olhada e fala, hoje eu vou usar isso daqui, hoje vai ser desse jeito. Clareza. Precisamos ter clareza como igreja. Fala assim, culto racional. Culto racional.
por meio de uma palavra profética. Esse ano é o ano do quê? De milagres. Para que nós possamos viver um ano de milagres, nós precisamos estabelecer alguns fundamentos antes. Deus ele vem falando, Deus ele vem ministrando. Um dos fundamentos que nós precisamos ter para viver plenamente um ano de milagres é sendo um com Deus. Se eu não for um com o Senhor Jesus, assim como o Senhor Jesus é um com Deus Pai, não tem como eu praticar as mesmas obras. Você entende isso? Entende, igreja? Pode responder, tá? Não tem como. Não dá, irmãos. Porque tem muita gente que não se vê na mesma corrida. Tem gente que não se enxerga na mesma corrida e ela não está inserida na mesma corrida. E é sobre isso que nós estamos tratando aqui, sobre continuidade. Você pode repetir isso? Fala, continuidade. Ô pastor, ô bispo, o que você pede para repetir várias vezes? Na hora que você está sentado, você não gosta, né? É importante, irmãos, porque quando você fala, além de falar, você ouve, você está vendo, os seus sentidos eles estão trabalhando para que aquilo seja uma verdade na sua vida, amém? Então, para exercitar ainda mais, olha para uma pessoa que está do seu lado, do outro lado, e fala assim, continuidade. Se nós não entendermos essa pequena palavra, não flui. Nada flui, irmãos. Precisamos entender isso. E eu achei tão incrível, mas tão incrível isso, porque em Hebreus 11, o bispo leu, já foi ministrado várias vezes, algumas vezes na igreja, né? E aí nós vemos, por meio da fé, Abel, por meio da fé, Moisés, por meio da fé, e tal, e foi falando. E aí, no final do capítulo 11, estava mostrando para a bispa Lilian hoje. Olha que incrível isso aqui. Você consegue colocar no telão o versículo 39 e depois 40 do 11, por favor? Olha que interessante. Nós olhamos os heróis da fé, grandes homens de Deus, não foi? Lá no finalzinho ele vai falando assim, nós não temos tempo para falar de Jefté, para falar de Davi, para falar de tal. Porque, irmãos, pensa no número de pessoas que foram participantes do bom testemunho por meio da fé. Ele cita alguns da galeria. E aí no final, olha o que está escrito no final. Todos estes receberam o quê? Bom testemunho, daqueles que foram relatados e daqueles que não foram relatados, amém? Todos estes receberam bom testemunho por meio do quê? Começa assim e termina assim. Bom testemunho por meio da fé. Maravilha. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Você está tristinho por quê, irmãos? Está chateadinho por quê? Não, já tem 2 meses que eu estou orando por isso e não aconteceu. Todos os heróis da fé morreram sem receber aquilo que foi prometido. E aí? Só que tem uma revelação aí, irmãos. Tem algo maravilhoso. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Quer dizer, eles entenderam o plano, o propósito de Deus para as suas vidas e se colocaram no caminho daquilo que Deus tinha estabelecido para eles. Amém?
E por andar no caminho daquilo que Deus tinha traçado para eles, eles deram bom testemunho. Por que que às vezes a igreja não dá bom testemunho? Porque não está no caminho que Deus estabeleceu para ela. Vive uma vida completamente fora e diferente daquilo que Deus já estabeleceu, que por meio da fé é algo que vai acontecer. É certeza. Só que aí o versículo 40 diz assim: olha por que que eles não receberam. Deus havia planejado algo que? Melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Eu vou ler aqui na King James. Tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, olha isso, sem nós não devessem ser aperfeiçoados. Meu Deus, mano. Sabe o que está dizendo aqui? Os heróis da fé, os grandão, sem eu e sem você, eles não devem ser aperfeiçoados. O aperfeiçoamento dos heróis da fé passa por mim e passa por você, por causa de um propósito futuro. Será que você entendeu, igreja? Vou falar de novo. Eles não receberam aquilo que foi prometido. Por quê? Porque antes deles serem aperfeiçoados, era necessário que chegasse o meu tempo e o seu tempo. Não tem como eles serem aperfeiçoados antes que se finde o nosso tempo. Chegou até mim, chegou até você. Fala assim, continuidade. Eu me lembro quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, se não me falha a memória, capítulo 4, ele fala assim, ó, vai chegar o último dia e Jesus vai vir, irmãos. Sabia que Jesus vai voltar? Você sabia que Jesus vai voltar? Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que Jesus ele vai buscar a sua igreja. Amém? Ele vai vir nos buscar. Vamos ou não vamos com ele? E aí, a Bíblia utiliza lá uma palavra chamada harpás. E essa palavra é como se fosse um arpão. Sabe aquelas pessoas que praticam pescaria em alto mar? Que tem um arpão? Você faz assim, ó. Você ataca e você puxa. É mais ou menos isso que vai acontecer comigo e com você quando Jesus aparecer nos ares. Nós seremos arrebatados, nós seremos levados até Ele com força. Não é como um monte de gente imagina, pastor Dig. Vamos subindo devagarzinho assim, olhando. Oh, tchá. A Bíblia fala assim, ó, não abrir e fechar dos olhos, é não piscar de olho, irmãos. Você não vai ter tempo para pensar na sua vida na hora que Jesus voltar. Você deve pensar na sua vida agora. Você deve analisar a sua vida agora. Quando ele voltar, não vai ter tempo. E a igreja perde tempo com outras coisas que não dão bom testemunho. Ou que não testemunham da grande vinda do nosso Senhor. E aí, nesse mesmo texto, o apóstolo Paulo fala assim, ó, sabe o que vai acontecer? Sabe, Zaba, o que vai acontecer? Quando ele vier nos ares buscar a sua igreja, a Bíblia fala que os mortos em Cristo, quer dizer, aquelas pessoas que tiveram a sua vida em Deus, viveram a sua vida com Cristo, deram bom testemunho por meio da fé, essas pessoas vão ressuscitar primeiro. Aí chegou o dia de se cumprir a promessa que foi feita a eles. Porque no decorrer do texto, o bispo Lu leu, está falando assim, ó, na verdade, eles já sabiam que a terra que eles esperavam não era a terra desse mundo, mas era uma pátria celestial.
era algo muito melhor que isso aqui que nós vemos, irmãos. Só que às vezes nós não nos atentamos e nós sofremos um bocado por causa das coisas que nós estamos vendo e nós ignoramos aquilo que não vemos, que é o reino espiritual, que é a vida em Deus. E aí, inicia o capítulo 12, e é muito interessante isso, porque ele fala, ó, eles não receberam, por quê? Porque é necessário que antes chegue a sua vez. É necessário que antes passe por você, passe por mim, passe por você. E seguindo essa linha de raciocínio dos heróis da fé, esquece capítulo 11, esquece capítulo 12, esquece título, esquece tudo. A continuidade do texto está falando assim, ó. Portanto, eu estou na King. Visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. É isso? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos... A gente deve se livrar de tudo aquilo que faz o quê conosco? Que nos atrapalha. E do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Fala assim para o seu irmão, corre. Corre, irmãos. Ó, esse tempo que nós vivemos, é o tempo de tudo muito instantâneo, né? Hoje na internet, um vídeo que tem 30 segundos, ele já é considerado um vídeo longo, pastor Ami. Hoje já é algo muito longo. 30 segundos um vídeo? Meu Deus do céu. A taxa de retenção para que você consiga captar a atenção de alguém na internet é de 3 segundos. Se você não conseguir atrair a atenção de alguém em 3 segundos, ele vai fazer o quê? Arrasta para cima. Ó. E aí, a palavra de Deus ela é ministrada, a palavra de Deus ela é ministrada, e aí não reteu a atenção das pessoas em 3 segundos. O que ela faz, bispo? Isso daqui não falou do que eu quero. Tem chave de ouro? Não, não tem, então passa. Tem anjo subindo e descendo? Não, não tem, então passa. Irmãos. E olha que interessante. O autor de Hebreus, ele fala assim, ó, a gente deve fugir de tudo aquilo, ó, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Nem tudo que nos atrapalha é pecado. Você sabia disso? Porque está escrito, nem tudo que nos atrapalha é do pecado. São 2 coisas diferentes. Mas muitas coisas que nos atrapalham pode acabar nos levando ao pecado. O que tem atrapalhado a sua jornada? Porque é mais ou menos assim, ó. Hebreus 11, quero que você imagine algo comigo, amém? Imagine aí um Moisés. Cada um vai imaginar um Moisés diferente, né? Imagine aí um Moisés. Imaginou? Imagine o Abel. Imagina aí... Vai. Quem mais dos heróis da fé? O Davi, o Jefté, o Pedrão. Imagina o Pedrão. Lembra quando a Bíblia fala que quando eles ouviram falar que Jesus não estava no túmulo, aí saiu correndo 2 pessoas. Quem que era as 2 pessoas? Pedro e João. Imagina o Pedro e o João correndo. E aí eles estão correndo. E eles estão com um canudo na mão assim, ó. Imagina a cena. Todos os heróis da fé correndo.
E aí chega um ponto que ele pega e estica assim, ó. E é você que está recebendo esse bastão. Entende? Revezamento. Corrida de revezamento. Eles correram. Agora, eles estão assim, ó. Oh, pega. Segura aí, segura aí. É sua vez agora de correr. Oh, segura. Levanta, meu. Está sentado. É uma corrida. É algo que foi proposto a mim, foi proposto a você. Não é tempo de ficar sentado. Não é tempo, irmãos. Por quê? Porque se tem uma coisa que não volta, é o tempo. Algo de mais precioso que nós temos na vida é o quê? É o tempo, irmãos. Não volta mais. Não tem como. Devemos aproveitar o momento e a oportunidade que nós temos. Por quê? Porque hoje a igreja no mundo, na nossa geração, está com bastão na mão. E será que nós somos como os heróis da fé? Será que nós estamos alcançando bom testemunho porque nós temos fé em Deus? Porque nós cremos no plano de Deus para a humanidade? Deixemos de lado tudo aquilo que nos atrapalha. O que nos atrapalha, irmãos? Pensa em algo que você vive hoje e fala assim, rapaz, isso me atrapalha bastante. Por causa disso aqui, eu acabo não fazendo isso ou não fazendo aquilo, referente ao reino de Deus. Acho que cada pessoa, fazendo uma análise, já sabe. Já sabe, irmãos. Existem muitas pessoas que falam assim, bispo, eu não quero entrar na corrida. Eu entendi, maravilha, entendi o passar o bastão, entendi e tal. Eu não quero fazer parte dessa corrida. Beleza, irmãos. Só que você automaticamente está numa outra corrida. Quando você não se alista à corrida que Deus propôs a mim e a você, automaticamente você está correndo numa corrida paralela. Que no final dos tempos, a Bíblia fala assim, ó, e haverá choro e ranger de dentes. Ô bispo, você não quer levar uma vida séria com Deus na terra e você espera que Deus vai te levar a sério no dia do juízo? Você zomba das coisas de Deus e espera que quando você chegar diante da presença dele, ele vai falar, ô filho amado, você fez tudo aquilo que eu não te pedi na terra, você não creu na minha palavra, você não creu no meu plano, entre para o reino que eu preparei para você. Deus é menino, irmãos? Deus não é menino, não. Ah, mas aí ele é injusto. Nós queremos falar de justiça com Deus? Qual é o senso de justiça que eu e você temos diante do Todo-Poderoso? Daquele que fez todas as coisas? Não adianta, irmãos. Isso que eu acho incrível no cristianismo. Sabe por quê? Porque o cristianismo, ele não tem meio termo. Ah, não, se você não se deu bem aqui, né, vai. O importante é buscar a Deus. Que Deus? Ah, o importante é todos os caminhos levam a Deus. Rapaz, você não sabe o que você está falando. Foi apresentado de forma clara e objetiva. Só existe um caminho, o caminho. Chama-se Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Não, mas eu descobri algo aqui que... Cuidado com falácias. E aqui é muito importante, dentro daquilo que nós devemos tirar, as coisas que nos atrapalham, eu quero pontuar algo bem específico,
que é pensamento. Fala assim, pensamento. Porque toda a minha vida e toda a sua vida, nós passamos a maior parte do tempo pensando. Nós pensamos mais do que executamos. É verdade ou não? Nós pensamos mais do que executamos. Quantas coisas que na minha vida e na sua vida não ficou só na área do pensamento? A gente não colocou em prática, não executou. E aí eu estava conversando com a bispa um tempinho atrás, falando a respeito disso. Hoje, por conta da área da medicina avançada, né? Estudos e tecnologia avançado, inclusive é algo que foi profetizado pelo profeta Daniel, né? Nos últimos dias a ciência se multiplicará. É isso que nós estamos vivendo hoje, irmãos. A ciência ela vai se multiplicar e vai se multiplicar de uma forma absurda. Já tem acontecido isso e vai ser ainda mais. É a besta do Apocalipse. Calma, irmãos. Saiba interpretar as coisas, saiba viver as coisas. E aí, a neurociência, quer dizer, o estudo que estuda a nossa maneira de pensar, de viver. A neurociência diz que quando um pensamento vem, se você não expelir aquele tipo de pensamento em 5 segundos, ele começa a fazer parte da sua vida. 5 segundos. E aí é muito interessante, quando eu estava ouvindo a respeito disso, uma pessoa, ela testemunhou, essa pessoa ela é atleta, e ela estava testemunhando que ele tem uma amiga de infância, e essa amiga de infância dele também é atleta, eram, né? Acho que eram, porque ela também, eram nadadores, e ela teve um problema uma vez, e ela ligou para ele, ela conversou com ele, porque ela estava com o pensamento de tirar a sua própria vida. Ela estava com o pensamento de se matar. E aí, depois de um tempo, passou um tempo, depois daquilo, ela ligou para ele, desesperada, e ela falou assim, eu vou tentar tirar a minha própria vida. Eu vou me matar. E aí ela começou a contar para ele o porquê que ela ia se matar. Então ela falou assim, primeiramente, o meu pai me rejeitou. Ele não me quis. E depois, conforme eu fui crescendo, eu não tive o auxílio, a ajuda de ninguém. Eu não tive essa figura do homem, do pai. Nenhum homem na minha vida me ajudou para nada. Olha isso. E aí ela pegou e falou assim para ele, a única pessoa que eu olho, que eu consigo enxergar um pouco de esperança é você. Por quê? Porque eu vejo o seu bom testemunho. Eu vejo como você trata a sua esposa, eu vejo como você trata os seus filhos, eu vejo a ideia que você tem a respeito da vida, então eu quero andar mais perto de você, eu quero ficar mais perto de você, porque eu preciso aprender mais com você. Olha isso, irmãos. E aí eram 2 pessoas que estavam conversando, e a segunda pessoa, ele é um médico bem famoso, muito famoso mesmo, e ele é psicólogo também, e uma série de outras coisas, e ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, as pessoas, elas não compreendem, como no caso dessa moça, que diz ter tantos problemas com o pai, com os homens, com tantas outras pessoas, que esse problema não é um problema dela. O problema não é dela. Mas ela se apropria daquilo como se fosse. É aquela história, né? Sabe, quando alguma pessoa faz algo contra você, você pega essa pessoa, coloca ela nas suas costas e começa a andar com essa pessoa para todo lugar que você vai. Você está andando com a pessoa nas costas aqui assim, e a pessoa
está vivendo a vida dela. Só que você está aqui, ó. Não, porque aquela pessoa fez isso comigo, aquela pessoa me maltratou, aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo. Só que chegou na hora, tem uma hora que você tem que ir. Larga. E ele fez um comentário assim: olha como seria diferente, por exemplo, num caso de infidelidade. A pessoa ela foi traída. E a pessoa que foi traída, normalmente, ela tem sérios problemas, né? Ele falou, a pessoa deveria agir assim, ó. Não foi eu que causei esse problema. Esse problema não é meu. Você perdeu uma grande oportunidade de viver uma vida feliz com uma pessoa feliz. Você perdeu uma grande oportunidade de estar com uma pessoa que te ama. Porque quem perdeu, na verdade, foi a pessoa que gerou, que causou. E nós vemos muito esse tipo de problema hoje na vida das pessoas. Tira tudo aquilo que te atrapalha. O que está atrapalhando a sua vida hoje? Que tipo de pensamento faz com que você não viva aquilo que você deve viver em Deus? É hora de largar a mão, filho. Quando a gente terminar, a gente vai fazer um ato profético. E você que está cansado de carregar coisas das quais não foi você que gerou esse problema, você vai sair do seu lugar e você vai vir e vai falar, ó, Senhor, isso daqui que estava me atrapalhando de andar por um bom tempo, eu vou jogar no altar aqui, ó. Ou, se é o caso que você causou algo, que você gerou algo, e você mesmo não consegue lidar com isso, você mesmo não consegue liberar perdão para você, você vai sair do seu lugar, você vai vir diante do altar e falar, Senhor, por muito tempo eu estava sendo injusto comigo mesmo, porque a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados, as minhas iniquidades. E eu estava sendo o juiz da minha própria vida, quando na verdade eu devo me colocar nos teus caminhos, no plano que o Senhor traçou para mim, para que eu possa viver uma vida de paz na terra. Entende isso? Daí ele continua. Olha lá, versículo... calma, deixa no ainda. Então, livrar daquilo que nos atrapalha. E do quê? Do pecado. Porque o pecado é algo que já é conhecido de todos, né? Ó, todo mundo sabe aqui que é errado mentir? Tem alguém que não sabe isso? Irmãos, mesmo que a pessoa ela não ande com Deus, a própria sociedade, o próprio senso de justiça que nós temos na sociedade, a própria moral, já vai dizer, cara, mentir é errado, ou não? Está na lei, tem lei dos homens. Se você comete um assassinato, é certo ou errado, igreja? Hein, igreja? É errado. Então, mesmo que a pessoa não ande com Deus, ela vai saber que é errado. E tem gente que ainda faz. E eles assumem as consequências, a responsabilidade dos seus atos. Nós devemos nos policiar mais. Devemos andar atento, devemos estar atento com todas as coisas em nossas vidas. Jesus, quando ele estava nos seus últimos momentos, no jardim de Getsêmani, ele chama os seus discípulos e ele fala, ó, vigiem comigo, fiquem aqui que eu vou mais adiante, vou orar. E quando ele volta, os seus discípulos estão dormindo. E isso acontece por 3 vezes. Ele fala assim, ó, vigiem e orem, para que vocês não caiam, para que vocês não sejam tentados. Devemos estar alertas, vigilantes a todo momento. E outra coisa, relacionamento.
A oração, ela representa relacionamento com Deus. Uma vida com Deus. Daí ele fala assim, ó, que o pecado que nos envolve, corramos com perseverança, o quê? A corrida que nos é proposta. Irmãos, se nós não entendermos qual é a corrida que nos foi proposta, a gente não vai conseguir correr direito. Não vai. Ó, vou dar um exemplo bem simples, bem prático. Todo ano nós temos uma corrida bem famosa aqui em São Paulo, no dia 31 de dezembro. Qual é o nome dessa corrida? Corrida de São Silvestre, certo? E aí você pega e fala assim, não, mano, esse ano, rapaz, atleta, ó, esse ano eu vou correr a São Silvestre. Beleza, você determinou isso em janeiro, né? Comecinho de janeiro. Aí você não se prepara o ano todo. E aí chega em dezembro, vamos lá, faz a inscrição para São Silvestre. E aí você nem pesquisou qual que é a rota. Apesar que vai estar tudo bem claro lá, né? Mas você nem sabe o caminho que você tem que traçar, além de estar mal preparado. Como que você acha que você vai correr essa corrida? Fala aí. Vai conseguir terminar, irmãos? Hã? Quem aqui... Você pode interagir comigo ou não? Pode? Quem aqui acha que se treinar um ano direitinho, da hora... Mano, vou treinar um ano, pastor, para correr a São Silvestre no final do ano. Quem acha que consegue participar da São Silvestre no final do ano e concluir a prova? Levanta a mão, tá com medo, irmãos? Fala, ó, se eu treinar um ano direitinho, eu consigo correr. E sem treinar, quem consegue correr? Quem consegue correr sem treinar? Ótimo. Ó, um ano é um intervalo de tempo, amém? Tem gente que mesmo em um ano acho que seria difícil, mas vamos lá, acho que dá. Agora imagine assim, nós temos uma jornada que se chama vida, e a gente não está querendo treinar nesse tempo para chegar na eternidade com Deus. A gente não treina. A gente não vive. Só que chega lá na hora, você fala assim, mano, Jesus apareceu, vou correr. Não, não é você que vai correr, é Ele que vai puxar. Entende? Devemos estar atentos, irmãos. Ó, as pessoas, elas, por não entender isso, elas abandonam as coisas tão facilmente, mas tão facilmente. Por não entender o propósito do chamado e viver no propósito do chamado por meio da fé, as pessoas não compreendem isso, elas não criam laço. Sabia que as pessoas que não criam laços uns com os outros, com os irmãos, dificilmente vai criar laço com Deus? Como você pode dizer que ama a Deus que não vê se você não ama o seu irmão? Que você vive constantemente ao lado dele, está vendo ele constantemente. Não é possível. As pessoas abandonam, olha o que eu vou falar, tem pessoas que abandonam a Deus, né? Falam assim, eu não quero saber mais de Deus, não quero saber mais de nada. Será que um dia essa pessoa esteve? Porque eu vou dizer, irmãos, a pessoa que realmente conhece a Deus, de verdade, cara, não tem como voltar atrás, não. Não tem como voltar atrás dessa decisão, depois que você conhece a Cristo, de verdade. É um absurdo isso. A pessoa não conheceu. Mas tem pessoas que falam assim, ó. Ei, bispo, está dando direto? É bem direta, irmão. É bem direta mesmo. Sem entrelinhas, tá? Se eu estou andando com vocês há muito tempo. Ontem nós tivemos no casamento abençoado do Anderson e da Beatriz.
Meu Deus do céu, foi uma benção. E aí, na hora que eu fui cumprimentar ele, sabe quando passa um breve filme assim, ó? Dos anos aos quais nós estamos juntos. Meu Deus do céu. Muito tempo. Muito tempo. E aí criou um vínculo, Anderson. E mesmo a gente não se falando todo dia, eu te mando mensagem todo dia? Não. Você me manda mensagem todo dia? Também não. Isso significa que eu não te amo? Não. E eu não vou olhar, nossa, ele não me manda uma mensagem, ele não me ama. Cria vergonha na cara, irmão. Nós estamos juntos por um propósito. É a jornada. Estamos correndo lado a lado. E aí as pessoas, elas não conseguem levar em consideração o tempo de convivência, de permanência, com base no mesmo propósito. Você acha que essa pessoa vai levar a sério o quê? O que essa pessoa vai levar a sério? Não, mas fulano falou não sei o quê. Você não tem cristianismo suficiente para você chegar nesse irmão e perguntar o que aconteceu? Precisa ficar stalkeando com outras pessoas? Será que ele falou isso? Irmão, na dúvida, pergunta para quem falou. Não vai contaminar o irmão do lado. Essas coisas atrapalham e pode levar ao pecado. Atrapalham e pode te levar ao pecado. Se a gente não consegue estabelecer na igreja um vínculo familiar que não se rompe, como que a gente vai estabelecer alguma coisa do reino de Deus na terra? Como que as pessoas podem olhar para nós e falar assim, cara, ministério Ser Filho, bispo, eu vejo como uma igreja de bom testemunho, mano. Já aconteceu um monte de coisa. Já passaram por um monte de coisa, mas está todo mundo junto, mano. Um ajudando o outro, um instruindo o outro, um corrigindo o outro, um puxando a orelha do outro, mas estão juntos, estão estabelecidos no mesmo propósito, porque afinal de contas, o céu que nós aguardamos é o mesmo. A esperança que nós aguardamos de salvação, ela é a mesma, irmãos. Vocês entendem isso? Mas existem outros lugares. É óbvio que existem, irmãos. É óbvio. Agora, qual é o motivo que te faz deixar um lugar e ir para outro? Essa é a questão. Posso dizer? 99,99999 não é por um motivo que eu julgo ser certo. Vou chegar um dia e falar, irmão, seguinte, a igreja como um todo, nós entendemos que Deus tem um chamado especial na sua vida. E eu creio que isso também já está estabelecido no seu coração. Mas nós, como igreja, nós entendemos, Deus ministrou os nossos corações, então vá fazer a obra de Deus, vá fazer a vontade de Deus. E a pessoa vai dar continuidade. É menos de 1% isso. A maioria das vezes que as pessoas deixam um lugar é porque, irmãos, o que vocês acham? E houve silêncio. Não, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. Devemos prestar mais atenção nas coisas, irmãos. Devemos amadurecer. A palavra para 26. O milagre, o ano do milagre, ele vem por meio da unidade com Deus, da unidade com os irmãos. Observa lá, observa Atos. Quando que começa os sinais, as maravilhas e tudo? É antes da descida do Espírito Santo e antes da unidade dos irmãos ou depois? Então, por que nós queremos inverter as coisas? Não queremos relacionamento com o Espírito Santo de Deus e não queremos comunhão com os irmãos. Entende?
Devemos nos fortalecer uns aos outros. E já está indo para um lugar bem diferente daquilo que foi planejado. Mas Deus, Ele fala do jeito que Ele quer. Fala do jeito que Ele quer. Porque se a gente for uma igreja, né, como já foi dito um monte de vezes, uma igreja mimimi, cara, ó, muitas pessoas podem, estou dizendo que podem, muitas pessoas podem se frustrar no ano de 2026, porque elas vão dizer assim: foi dito que esse ano é um ano de milagres e eu não vivi nada. Aí a pergunta que vai voltar para você é a seguinte: o quanto você se colocou no seu lugar? O quanto você se colocou na posição a qual você deveria estar durante esse ano todo, para que em unidade com Deus, unidade com seu irmão, você vivesse algum tipo de milagre na sua vida? Entende? Compreende? Para não me alongar aqui mais, vamos lá, fiquei em um versículo. Põe 2. Tendo os olhos fitos em quem, irmãos? Onde que os seus olhos têm que estar fitos? Em Jesus, não é em Genésio. Não é em outro lugar, irmãos. É Jesus. Lembrei de algo bem legal. Teve um dia que eu estava conversando com a pastora Carol ali na porta. Na verdade, a gente já conversou algumas vezes. E aí, nessa última vez, a gente estava conversando de novo. E aí, você falou assim para mim: irmãos, se não for com essas palavras, você me fala. Mas mais ou menos assim, eu te admiro por quem você é, pelo jeito que você consegue lidar com as coisas e trabalhar com as coisas e tal. Uma vez lá na salinha você falou: como você consegue ser assim? Não foi? Como você consegue ser assim? E eu fiquei com isso na minha cabeça. Falei: caramba. E eu tinha respondido para ela, falei: irmã, eu não lembro qual foi o tempo de transição, se teve alguma transição para eu me tornar aquilo que eu sou em Deus com relação às pessoas. Por exemplo, irmãos, eu não tenho em meu coração nada contra ninguém. Nada, zero, 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 zero. Não importa o que as pessoas façam. Eu não levo ninguém no meu coração. Eu não carrego ninguém no meu coração. Então eu não tenho problema em me relacionar com ninguém, porque eu não tenho problema com ninguém. Mas aquela pessoa tem um problema com você. Aí o problema é dela, não é meu. Eu vou chegar nela e falar assim: oi, tudo bem? Boa noite. O problema é dela, não é meu. E aí, pensando, analisando, aí também comentei com a bispa, e eu ouvi algo que, meu Deus do céu, fez muito sentido. Quando nós andamos, vou responder para você. Quando nós andamos com Cristo, tempo suficiente para entender como que Cristo age, como Ele trabalha, como Ele pensa, nós chegamos ao ponto de esvaziamento do eu. O nosso eu, ele se esvazia e o eu de Cristo entra. Então, quando nós estamos falando com alguém, quando nós estamos tratando com alguém, nós não estamos tratando a respeito do meu eu, mas da situação da pessoa. Quando nós tiramos o nosso eu da posição de juiz, nós temos o julgamento certo, como Cristo faz. Vocês entenderam isso? Quando você
se despe, você tira a vestimenta do seu eu, quando você não leva em consideração nada a respeito ao seu eu, quando você está tratando algo com alguém, você começa a tratar essa pessoa como Cristo trata. Quando Jesus está na cruz do Calvário, Jesus está lá, ó, por mim e por você. E aí, em um determinado momento, ele fala assim, ó, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não é verdade? O que está acontecendo aí, nesse momento? Sabe o que está acontecendo, irmãos? É algo muito mais do que parece. Nossa, Jesus está perdoando as pessoas que o crucificaram. É mais. Quando Jesus fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, sabe o que ele está dizendo, irmãos? Pai, eu estou subindo. Logo, logo eu estou aí. E eu não tenho nada contra eles. Qualquer coisa que essas pessoas tenham feito contra mim, nada disso vai subir comigo. Nenhuma dessas coisas que aconteceu durante esse tempo que eu estive na terra pode ser maior do propósito ao qual eu vim para viver na terra. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ó, ele é o autor e ele é o consumador. Quem? Cristo. O bom testemunho por meio da fé é a fé que ela é criada e executada em Cristo. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou o quê? A cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Irmãos, eu mandei a mensagem para o Proter. Eu falei assim, Proter, coloca lá, tá? Hebreus 12, capítulo inteiro. Mas, vigília, né? Ó, se coloca de pé no seu lugar. Eu entendo, irmãos, que Deus ele continuará falando durante as próximas ministrações, durante os próximos momentos que nós estaremos juntos, congregados em nome dele. Deus ele vai continuar falando. Ô bispo, cara, eu queria entender mais a respeito disso. Me procura. Você tem liberdade. Não tenho o seu número, não tenho o seu contato. No final do culto, pega. Vamos conversar. Por que nós não podemos alimentar uma amizade sadia com base na palavra de Deus? Por que nós não podemos conversar mais a respeito de Deus? Não podemos ser um aglomerado de pessoas que se reúnem só no domingo. Devemos praticar a comunhão, assim como a igreja de Atos fazia, né? Eles tinham tudo em comum. Um tinha a estima do outro. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu quero entender mais, eu quero aprender mais. Eu quero correr essa corrida que me foi proposta. Se o bastão chegou na minha mão, eu quero correr essa corrida que me foi proposta. Eu não quero ficar parado no meio do caminho. Por quê? Porque a promessa, irmãos, ela vai se cumprir. Você querendo ou não, eu querendo ou não, aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, um dia Jesus vai voltar e Ele vai aperfeiçoar os santos de Hebreus 11 e os santos que estão reunidos aqui hoje. Mas você precisa viver isso de verdade. Entende? Então,
Você que ouviu a palavra de Deus, se você tem algo que você sabe que você tem no seu coração, algo que te atrapalha, algo que tem sido um peso, que tem impedido você de viver uma vida com Deus de verdade, você pode sair do seu lugar. Vem aqui na frente, fala: Senhor, vou colocar diante do teu altar aquilo que está sendo um peso, aquilo que está sendo um embaraço. Feche seus olhos, se coloque diante da presença de Deus. Você que